Olá pessoal, bom dia. Vamos começar então o segundo bimestre. Eu vou fazer esse vídeo para vocês para sintetizar então os conteúdos que a gente vai trabalhar ao longo aí das próximas aulas. Eu gostaria que vocês estivessem com o material em mãos para ir acompanhando, né, e fazendo a relação que eu vou estar trabalhando com vocês e descrevendo para vocês os conceitos. Nós iremos começar com os temas políticos da atualidade. Então, é um conteúdo da filosofia que é bem comum cair nas redações de Enem, né? Então, nós temos aí o Enem esse ano, que nós não sabemos ao certo quando vai ser realizado, mas é importante, né, nós estarmos preparados para que, independente de quando for, né, acontecer, se for acontecer, vocês irem bem e saberem, terem noção, né, do conteúdo. Apesar de ser aulas online, nós temos que privar pela qualidade, né, e nós temos que estudar, porque o último ano é muito importante. Assim como todos os anos, mas o Enem é um desafio aí que vocês têm que encarar com muita seriedade e responsabilidade. Então, vamos lá, começando pelo termo de cidadania. Então, quando eu sempre falo nas aulas, né, que para nós entendermos conceitos e questões filosóficas, é importante entender o contexto histórico no qual está se inserindo, né, aquele determinado momento, aquele determinado conceito, né, e a filosofia e a história andam de mão dadas. Então, quando nós começamos a entender o que é cidadania, nós temos que lembrar, então, da construção histórica que foi ocorrendo ao longo do tempo. Né, temos que lembrar da Grécia Antiga, né, como se formou o conceito de cidadão, como ocorreu a luta, né, pelos direitos políticos e sociais na Grécia Antiga, que levou então a constituir o termo cidadão. Cidadania, então, ela vai se confundir com a luta pelos direitos humanos, né, vai se confundir com a luta pela conquista, pela construção, como uma referência de humanidade. Então, no texto de vocês, tem um conceito bem interessante que eu vou ler para vocês, que a cidadania sempre esteve e está em permanente construção. É um referencial de conquista da humanidade, através daqueles que sempre lutam por mais direitos, maior liberdade, melhores garantias individuais e coletivas e não se conformam frente às dominações arrogantes, seja do próprio Estado ou de outras instituições, ou pessoas que não desistem de privilégios, de opressão e de injustiças contra uma maioria desassistida e que não se consegue fazer ouvir. Exatamente por se lhe negar a cidadania plena, cuja conquista, ainda que tardia, não será obstada. Ser cidadão é ter consciência do que é sujeito de direitos. Direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade, enfim, direitos civis, políticos e sociais. Mas este é um dos lados da moeda. Cidadania pressupõe também deveres. O cidadão tem que ser consciente das suas responsabilidades enquanto parte integrante de um grande e complexo organismo, que é a coletividade, a nação, o Estado, e cujo bom funcionamento todos têm de dar sua parcela de contribuição. Somente assim chega ao objetivo final, coletivo, a justiça no seu sentido mais amplo. E logo abaixo tem o termo, né, do artigo 1 do inciso 2 da Constituição Federal de 88, que diz que a cidadania é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, que se constitui em Estado democrático de direito. Pessoal, a definição de democracia aqui ficou muito clara, né, a sua construção histórica, né, o nosso dever enquanto cidadão, e além de eu exercer o meu direito, exercer também o meu dever enquanto cidadão. E enfatiza bem a consciência do quê? Da coletividade. Então, cidadão hoje é pensar a coletividade, pensar na totalidade. Não vivemos sós.
Nós temos que aprender a viver em coletividade, exercendo o nosso processo de cidadania, a nossa construção de cidadão, pensando sempre nos direitos à vida, à liberdade, né, à propriedade, à igualdade, enfim, né, em todos os sentidos, de se construir enquanto cidadão e exercer a cidadania plena em seu estado. Ok? Esse, então, foi o conceito número 1. O próximo conceito ligado aos temas políticos da atualidade é a democracia. Muitas vezes, democracia e cidadania, elas acabam se confundindo, né? Nós, às vezes, nós às vezes nos perdemos no conceito do que é a questão da democracia. Então, a democracia também surgiu na Grécia. Então, assim, Atenas é o berço da democracia. Então, nós também temos que ter a noção de contexto histórico da construção dos conceitos. Então, o que é a democracia? Na própria filosofia também nós vamos trabalhar a questão do nascimento da democracia, quando nós estudamos o partir do cidadão enquanto a sua questão política, né, dentro da polis. Então, assim, como Atenas é o berço da cidadania, nós temos que entender que a polis, a construção das cidades gregas e o ato de ser cidadão e exercer a democracia vai, então, ser o início do processo de democratização das ações políticas, sociais, culturais, econômicas, de uma forma geral. Então, o conceito de democracia, no texto de vocês, traz como que é o objeto da filosofia política ao fazer parte do contexto constitucional. Torna-se um conceito jurídico. Em termos gerais, a democracia é vista como um regime de governo, mas a presença desse conceito nos textos constitucionais exige uma interpretação que elucide seu significado jurídico. O conceito de democracia só pode ser interpretado mediante uma determinada concepção de democracia. Ou seja, para a gente entender, então, ter essa interpretação, né, do conceito jurídico de democracia, nós temos que entender também o conceito, né, a concepção histórica de como se construiu a democracia. Então, o conceito ele é representado por diversas formas, né, das mais genéricas às mais abstratas. O conceito de democracia ele parte de uma série de conjuntos, né, do que é ser democrático, por exemplo, né, em vários setores. Olhando pela perspectiva social, né, dentro da democracia, o sujeito da democracia é quem? É o povo, é a comunidade, somos nós. Então, o funcionamento dessa democracia, ela funciona por uma concepção de direito do Estado, né, e da finalidade da democracia, que é o bem comum de todos. No parágrafo 1 também da Constituição, dispõe o significado de democracia, que é todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representante eleito ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, a questão da democracia que se coloca aqui na Constituição é uma questão da democracia jurídica ligada às questões políticas, né? O que é democrático é você poder escolher os seus representantes, por exemplo. Mas aí que eu falo para vocês, o conceito de democracia é uma forma genérica, ampla, que pode ser aplicada em vários sentidos, né? Em várias formas de interpretação. O próximo tema é o neoliberalismo. O neoliberalismo é um conceito que nós temos que entender pela perspectiva econômica. Ao longo da história, houve várias
ao longo da história houve várias concepções econômicas, várias formas de economia, né, ao longo de toda a história da humanidade, desde do modo de produção asiático, feudalismo, absolutismo, né, e o liberalismo e o neoliberalismo, por exemplo, que nós iremos estudar agora. Então, o liberalismo, que veio antes do neoliberalismo, neo é novo, o liberalismo previu que a liberdade da economia, né? Para os liberais, a economia não deveria estar atrelada ao Estado, ou seja, ter interferência mínima do Estado à iniciativa privada. O neoliberalismo, nesse mesmo sentido, ele vai abordar, então, a liberdade econômica dos setores privados, mas sobre uma nova perspectiva, né, que vai começar a ocorrer após a Segunda Guerra Mundial e que vai ser uma medida, uma prática que vai ser adotada em muitos países do mundo, né? Nós temos aí a Inglaterra como uma na década de 90, né, como uma das principais nações que vai começar a adotar o neoliberalismo e as medidas neoliberais vai se esparramar pelo mundo inteiro, né? E o que consiste o neoliberalismo de fato? Então, no conceito que eu passei para vocês, neoliberalismo começou a ocorrer então após a Segunda Guerra Mundial e decorrente da crise, né, que teve do capitalismo no final da Segunda Guerra Mundial, onde a maioria dos países europeus estavam passando por problemas econômicos, estavam em guerra, estavam com crises sociais, né? Imagine a sociedade europeia no final da Segunda Guerra Mundial estava em total crise econômica, política, social, ideológica, cultural. Então, o neoliberalismo ele vai ser adotado em muitos estados, em muitos países, né, como um conjunto de práticas e ideias políticas capitalistas que vai abrir mão então do quê? Do papel do Estado, né? Então, no final da Segunda Guerra Mundial, vários países então começam a defender a não participação do Estado na economia. E isso vai haver então o quê? Uma liberdade para o capital privado, né? O que os autores neoliberais eles falam a respeito? Então, eles afirmam, né, que o Estado ele tem que se preocupar com outras questões, né, não a economia. O neoliberalismo ele vai defender a pouca intervenção do Estado nas questões ligadas ao mercado de trabalho, ligada ao trabalho em si, né? Ou seja, o mercado tem que ser livre. O Estado não tem que se intervir nas questões comerciais, nas questões ligadas ao dinheiro, à formação de capital. Ou seja, não tem que se intervir no mercado. Porém, quando eles defendem a pouca intervenção do governo no mercado de trabalho, eles defendem também a questão das privatizações. Então, das privatizações das empresas estatais, né? E além da circulação de capital, a não intervenção, então, a não intervenção nas multinacionais e também a adoção de medidas contra o protecionismo econômico, né? Diminuição dos impostos e também outras questões ligadas aos tributos excessivos. Mas quando os governos neoliberais eles defendem a livre iniciativa do mercado, eles defendem as privatizações dos setores públicos, eles defendem a diminuição de impostos e a adoção de medidas contra o protecionismo, se abre aí uma série de discussões muito amplas, né? Por exemplo, a privatização das empresas estatais envolve a privatização de escolas, envolve a privatização de hospitais, envolve a privatização das minas de energia, envolve a privatização de petróleo, ou seja, é uma discussão que se tem que ter consciência das ações que o neoliberalismo provoca na sociedade, né? Por exemplo,
a diminuição dos impostos. Nós pagamos altos tributos, altos impostos, né? Porém, temos que pagar, temos que pagar pedágios. Pagamos altos impostos, mas não temos uma educação de qualidade. Pagamos altos impostos, mas não temos uma assistência de saúde de qualidade. Então, são todas discussões que devem ser pensadas, né? Devem ser analisadas com muito critério, com muita responsabilidade. Eu tenho que ter um pensamento crítico a respeito das ações que o neoliberalismo provoca, tanto na sociedade, como na economia, como nas questões da globalização. Então, assim, isso traz com que nós pensamos, então, a relação do Estado, do governo e da economia, né? Tem os lados positivos, tem os lados negativos. Quais os pontos positivos? Quais são os pontos negativos? Vamos fazer uma análise, um balanço sobre isso, né? Para ter uma opinião formada. Ou não, né? Ou sempre está questionando o papel, então, do neoliberalismo na nossa sociedade. Então, ali no final, no final do texto, né, o que o Estado Social, então, garante, o neoliberalismo garante? O Estado Social garante a liberdade, mas uma liberdade que vai além da igualdade do liberalismo. É uma liberdade com dignidade. Garante igualdade, mas não apenas a igualdade formal do Estado liberal, mas uma igualdade material com redistribuição. Prevê fraternidade, mas não um favor do liberalismo, mas como direitos sociais, uma obrigação do Estado. A Constituição de 1988, no artigo 174, diz que o Estado regulamentará e fiscalizará as atividades econômicas do setor privado, incentivando-o e fazendo o seu planejamento de forma expressa em lei. Conceito número 3. Eu acho que eu vou fazer todos os conceitos, tá, pessoal? Nesse mesmo vídeo. Fica um vídeo extenso, mas pelo menos a gente trabalha todos os conteúdos que nós temos que trabalhar agora, neste bimestre. Vamos lá, então. Então, o terceiro conceito. Perdi aqui. Achei. Desculpa, não vou voltar, tá, gente? Quando tiver erro de edição, permanece. Vamos lá, violência urbana. Esse é um tema, eu acho que quem assiste televisão, jornal, quem tem internet, ou quem vive, né, na sociedade, né, por exemplo, conhece muito bem. Violência urbana, então, por que é um tema político, né? Por que nós temos que analisar a violência urbana como um tema político e filosofia? Porque é algo que influencia muito a nossa forma de vida, né? Nosso modo de viver, de se comportar, de agir, enfim. Qual a definição, então, para a violência urbana? Então, é um problema que afeta a ordem pública e toda a sociedade, independente de classe social. Ou seja, a violência, ela tem uma causa, né? Porque nós temos que entender qual que é a causa da violência. Entendemos que a causa da violência seja a desigualdade social, seja os problemas ligados à desigualdade social e econômica, e que ela afeta tanto ricos como pobres. E além disso, a violência urbana, nós podemos definir a violência urbana como violência doméstica, escolar, violência nas empresas, violência contra idosos, crianças, violência de uma forma geral, né? E cada tipo de violência tem uma reflexão acerca do ato, né? Então, uma reflexão social, uma reflexão psicológica, uma reflexão crítica, né? Em relação àquele tipo de violência. Quando nós
falamos, por exemplo, de violência doméstica, nós temos que entender uma série de fenômenos sociológicos em torno da violência doméstica. O que causa violência doméstica, né? Podemos apontar algumas questões que causam violência doméstica, enfim, ou todos os tipos de violência. O texto informa que isso vem amedrontando, né, cada vez mais pessoas, né, impedindo cada vez mais as pessoas de fazer suas tarefas, ou seja, nós acompanhamos todos os dias aí o crescimento, né, de setores da área da segurança, né, porque nem sempre o Estado consegue garantir a segurança de todos, então aumenta-se a iniciativa privada ligada a segurança, ligado também às medidas ligadas às questões jurídicas, né, relacionadas então ao problema da violência, crescimento do número de carcerários, esgotamento dos sistemas carcerários, né, enfim. Há uma causa específica para a violência, apesar de muitos especialistas apontarem a má distribuição de renda como principal fator, como eu já tinha falado para vocês. O que fala na Constituição Federal? Então, um dos termos aplicados à sociedade, à violência, vou voltar um pouquinho, né, para vocês. Que a Constituição de 88, então ela revisou então a Constituição, né, quando ela foi reelaborada em 88, e no artigo 144 prevê o quê? Sobre a segurança pública, em que a caracteriza como dever do Estado e como direito à responsabilidade de todos, devendo ser exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. A Constituição estabelece ainda os órgãos responsáveis pela segurança pública, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal e as polícias civis estaduais e as polícias militares e os corpos de bombeiro. A segurança pública é um serviço público que deve ser universalizado de maneira igual, ademais de resultados dos princípios fundamentais acima mencionados. É a compreensão extraída do fato do artigo 144 afirmar que a segurança pública é dever do Estado e direito de todos. O artigo 5 da Constituição Federal alega a segurança a condição de direito fundamental. Como as demais, tal direito deve ser universalizado de maneira igual, não pode deixar de ser prestado à parcela mais pobre da população, ou prestado de modo seletivo. Pessoal, esse texto aqui, eu li para vocês na íntegra, porque é um tema muito recorrente, tá? Nas provas do Enem, então, assim, questões da atualidade que vai pesar muito nesse sentido, quando nós trabalhamos a questão da violência urbana. Ok? Então, assim, uma dica para vocês estarem estudando, analisando, então, como o Estado se posiciona frente à segurança e a desigualdade, né, de segurança entre os mais ricos e os mais pobres, e a violência institucional também, né. Vamos lá, o próximo tema. Não faz bagunça, João. Sociedade civil organizada. Vamos continuar então, pessoal. Se tiver assim interferência de alguém assim aqui em casa, é o meu filho, tá? É o João Pedro, que também está em quarentena. Mas eu acho que vocês entendem. Eu não vou retornar o vídeo, eu vou continuar, daí vocês esse vídeo vai ficar extenso,
mas eu vou falar todos os conceitos que eu passei para vocês, tá? Daí vocês vão acessando, assistam um, depois assistam outro, vão analisando com calma, tá? Vocês podem estar fazendo pausas e fazendo anotações também, isso é bem importante, tá? Vocês anotarem as ideias de vocês, o que vocês acham, qual é a opinião de vocês a respeito dos temas, porque isso vai dar base para vocês, caso caia algum tema relacionado a esses conceitos no Enem, vocês terem argumentos para colocarem a opinião de vocês na redação, ok? Então vamos lá, então, continuando, agora nós vamos analisar o quarto tema, que é a sociedade civil organizada. Então, como é que eu defino uma sociedade civil organizada, né? A sociedade em si, né, ela foi se organizando ao longo também da sua trajetória histórica, do contexto histórico, e nós temos aí uma série de instituições e modalidades da sociedade civil que se organizam, né, como forma de buscar o quê? Buscar mais direitos, buscar representatividade e está garantindo, então, a sua participação na sociedade de uma forma mais íntegra, de uma forma mais participativa. O termo empregado no texto de vocês é sociedade civil designa todas as formas de ação social levadas a cabo por indivíduos ou grupos que não emanam do Estado, nem são por eles determinados, ou seja, a sociedade civil se organiza por si só, não tem uma interferência do Estado na sua organização. O termo sociedade civil organizada aplica-se às estruturas organizativas, cujos membros servem o interesse geral através de um processo democrático, atuando como intermediários entre os poderes públicos e os cidadãos. Exemplo, as organizações não governamentais e as comunidades religiosas. Quando nós falamos em organizações não governamentais e comunidades religiosas, pessoal, nós temos aí uma série de organizações, né, sociais em torno das mais específicas questões. Então, nós temos aí vários movimentos da sociedade civil que são organizados. Então, vamos dar o exemplo, a organização feminista, o movimento negro, o movimento do sem terra, o movimento do sem teto, o movimento participativo cidadão, o movimento das crianças, movimento dos sociedade civil em proteção dos animais, movimentos organizados em proteção à natureza, enfim. Existem vários movimentos sociais que vão lutar por uma determinada causa. Na Constituição Federal, existe, então, o artigo 204, assegura, então, né, os princípios da organização civil organizada. Dentre os princípios estão, então, a participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Institui no âmbito das políticas públicas a participação social como eixo fundamental na gestão e no controle das ações do governo. Então, está garantido, então, na Constituição a nossa liberdade, então, de se organizar, né, enquanto cidadãos, enquanto sociedade. No tópico 6, ideologia, vamos lá. O que é ideologia? Ideologia, eu quero uma para viver. Lembrei do Cazuza. Ideologia. O que é ideologia, né? Ideologia vem de qual palavra? De ideias, né? Então, ideologia é um conjunto de ideias. Que ideias são essas, então? Você tem uma ideia? Você tem uma ideologia? Qual a sua ideologia? Temos várias ideias, várias ideologias, né? Ideologia é um conjunto, né, de ideias, de pensamentos, né, que uma pessoa tem, né, em relação a algo, em relação a qualquer tipo de questão.
Então, a ideologia, em seu conceito, ela pode estar ligada às questões políticas, sociais, econômicas, né? Como eu falei para vocês, a tudo. O termo ideologia ele foi usado pela primeira vez e foi muito trabalhado por Karl Marx, que ligava a ideologia aos sistemas teóricos, né? Políticos e morais também, além de sociais. Ele foi criado pela classe social dominante. De acordo com Marx, a ideologia da classe dominante tinha como objetivo manter os mais ricos no controle da sociedade. Na Constituição Federal de 88, tem forma escrita, tem extensão analítica, né? Sua elaboração é dogmática, sua ideologia é eclética ou pluralista, tem origem promulgada e tem estabilidade rígida e sua função é dirigente, seu preâmbulo tem natureza jurídica, é de uma carta de intenções, tão somente. Então, quando nós falamos de ideologia, nós tivemos o conceito aí ligado a Marx, né, que eu falei para vocês. Também tem o filósofo Antoine Destutt de Tracy, não sei como é que se pronuncia o sobrenome dele, mas também ele também marcou, também escreveu muito sobre o conceito de ideologia. Mas tivemos aí o exemplo da questão da ideologia para Marx, né, a questão da ideologia capitalista, enfim, a questão que ele coloca ali, a ideologia criada pela classe dominante. E também o sétimo tema, que é a alienação. Esse termo, então, alienação, é um tema também muito amplo, tá? Nós podemos ter várias interpretações a respeito da questão da alienação, mas como uma linguagem comum, né, nós podemos dizer que a alienação é a perda da posse, né, dos nossos poderes mentais, ou seja, como nós se tornamos alienados, quando nós deixamos de pensar por si só e passamos a pensar de uma forma que é dirigida, de uma forma que é imposta. Então, a alienação, no conceito, é a diminuição da capacidade dos indivíduos em pensar ou agir por si próprios. Os indivíduos alienados não têm interesse em ouvir opiniões alheias e apenas se preocupam com o que lhe interessa, por isso são pessoas alienadas. Pessoal, esse é um texto também, alienação, quando nós trabalhamos alienação, nós trabalhamos com uma série de questões que envolvem alienação. Então, podemos citar alienação no trabalho, alienação mental, alienação tecnológica, alienação social, alienação cultural, alienação de gênero, alienação, enfim, como a alienação, em termos geral, é a diminuição da capacidade dos indivíduos pensar por si próprio, podemos ter alienação em vários sentidos, né? Em tudo, alienação familiar, enfim, alienação quando envolve alienação psicológica, enfim. É um tema também bem recorrente, é um tema bem interessante, tá? Que eu gostaria que vocês pensassem a respeito do termo alienação. Será que eu não estou alienada a respeito de algo? Será que a sociedade, quais são os aspectos de alienação da sociedade? Em que termos a sociedade está mais alienada? Então, assim, é um tema bem interessante que faz a gente pensar bastante a respeito e é legal nós termos, então, uma opinião a respeito disso. Pessoal, como atividade desse trabalho, como trabalho desse tema, vocês podem estar ou fazendo um vídeo, né, falando sobre um desses temas. Talvez vocês podem escolher um desses temas para fazer um vídeo, né, expondo a opinião de vocês, falando, ou mesmo fazendo um trabalho escrito, uma redação, né, um trabalho escrito onde vocês vão trazer o conceito de vocês e vão trazer quais são os aspectos, o que vocês pensam e qual é a relação que vocês estabelecem
com a teoria e a prática, né? Vocês podem me entregar na próxima semana, como eu falei para vocês no grupo. Como eu tenho uma aula de filosofia só durante a semana, então vocês têm uma semana para me entregar o trabalho. Ok? Pessoal, é isso então. Desculpa, tá? A interferência. Isso eu acho que vai ser recorrente, mas eu não sou youtuber, eu não sei editar o vídeo, não tenho tempo para ficar também me preocupando na elaboração dessas questões mínimas, que eu acho que é importante a gente estar discutindo esses temas, está tendo essa problematização. Mas eu espero que vocês entendam, assistam, e qualquer dúvida vocês podem mandar no privado, que eu estou à disposição de vocês para colaborar com a aprendizagem de vocês, ok? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula.